Sejam bem-vindos a mais um Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do pisca.pt, o portal de usados onde podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro. Hoje vamos falar do futuro do Autódromo do Estoril, uma infraestrutura que, mais uma vez, tem o seu futuro envolto em alguma incerteza. Em causa está uma ação intentada pela Associação Baixo Ruído contra este histórico circuito português, nascido em 1972 e que agora se encontra envolto não só em polémica, mas também por casas e condomínios privados. Esta associação, constituída por moradores, comerciantes e outras pessoas afetadas pela atividade do autódromo, queixa-se do ruído provocado por esta infraestrutura, alegando danos para o ambiente, bem-estar e saúde pública das populações. Além de querer um controle de medição do ruído, os moradores exigem também a instalação de barreiras acústicas. Para falar sobre este tema e tentar perceber qual é o futuro desta infraestrutura, que já foi palco, por exemplo, da primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1, temos Hugo Reis, jornalista e diretor da revista Topos e Clássicos e também fundador da Motorbest, e André Marques, fundador da Motor Sponsor, uma empresa que, entre outras atividades, é também promotora de eventos no circuito do Estoril. Hugo, André, muito bem-vindos a este podcast da Razão Automóvel. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Antes de irmos diretamente a esta ação que agora está na ordem do dia, Hugo, vou começar por ti. Quem é que chegou primeiro? Foram as casas ou foi o Autódromo do Estoril? Na verdade, antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Claro que não há qualquer dúvida, apesar de não ser tão radical como a dada altura nós, entusiastas, caímos em alguns erros na precipitação de defender a nossa causa. Foi difundida largamente nas redes sociais uma imagem do circuito na sua gênese, que não era uma imagem do circuito de Estoril, era uma imagem do circuito de Angola, portanto, aquilo não era propriamente um deserto, o espaço onde hoje está o circuito do Estoril. Mas a verdade é que não tinha quase habitação nenhuma e naturalmente, pelo crescimento de Lisboa enquanto capital e uma grande cidade, naturalmente a densidade populacional daquela zona cresceu. A culpa não é das pessoas que lá estão, porque as pessoas que lá estão naturalmente foram autorizadas a lá estar, as casas foram autorizadas a ser construídas, portanto tudo isto é um processo. E eu bem sei que se nós estivéssemos aqui num meio generalista, ser advogado do diabo era defender o circuito, tentar defender um bocadinho a posição das pessoas aqui, neste nosso contexto de apaixonados por automóveis, é ser advogado do diabo. Mas eu acho que nós temos que ter aqui, se queremos ser aceitos nas nossas reivindicações e na defesa daquilo que é o nosso património, e eu iria um bocadinho mais longe depois nesta explicação do porque é que eu chamo isto de património, mas a verdade é que nós temos que ser razoáveis. Lógico que não se pode fazer exigências irrazoáveis, porque o circuito está lá. E nós temos que nos lembrar que há alguns anos atrás, muita gente falava disto, e isto é público e é verdade. Há não muitos anos, havia empreendimentos habitacionais que, na sua divulgação, usavam como argumento a proximidade do circuito de Estoril, por ser uma infraestrutura histórica que atraía turismo e que por isso dava algum glamour àquela zona. Portanto, nós não podemos passar de um ponto em que achamos que aquilo é tudo muito bonito para diabolizar. E depois, a razoabilidade da construção de certas estruturas perto do circuito não é só culpa dos habitantes, mas é também culpa das autarquias que deixaram que se criasse, se calhar, um centro de convívio da terceira idade ou um infantário ali em cima do circuito. Ele já lá estava. Achas que os interesses do autódromo não foram acautelados por quem de direito ao longo destes anos? Nunca foram, não é? Nunca foram, a não ser quando tinham uma pessoa que estava no autódromo e o defendia porque era o seu filho, não é? Como todos nós defendemos os nossos projetos. Eu acho, há quem tenha opiniões contrárias, que se isto estivesse na mão de privados, os privados vendiam para levantar mais alguns prédios ou algum condomínio especial ou alguma zona turística. Mas a verdade é que se quem criasse aquela infraestrutura tivesse alguma relação emocional com aquilo, ia defendê-la com unhas e dentes todos os interesses que possam haver que não sejam relacionados com automóveis. Ao passo que, estando isto no domínio do Estado, e nós sabemos que o Estado funciona nem sempre pelas maneiras como nós queremos que o Estado funcione, ou seja, defendendo os nossos interesses, os interesses do seu próprio património, é fácil que amanhã, por vias travessas, haja um lobby que consegue fazer com que o próprio Estado mine aquele seu património que é o circuito. Nós já estivemos aqui perto de algumas soluções. Já vamos a esse tema. Acho é pacífico que
cada vez se vê mais, o autódromo é um ativo importantíssimo para o turismo nacional, para a economia nacional, e tem sido palco não só de corridas, mas também de várias apresentações internacionais, trazendo consigo batalhões de jornalistas, de interessados de todos os cantos do mundo. Portanto, estamos todos de acordo que este é um património que deve ser respeitado e que não se pode perder. André, passo agora a palavra a ti, enquanto promotor, não só de corridas, mas também de vários eventos no circuito do Estoril. O circuito tem estado parado no tempo ou tem sido levado a cabo tentativas de tentar dirimir, de certa forma, o impacto causado nas populações adjacentes? Uma pergunta direta. Tem sido ou não controlado o ruído nos eventos do Autódromo de Estoril? Bem, antes de mais, olá a todos. Obrigado pelo convite, Guilherme. Sim, o controlo, inclusivamente, é a primeira coisa que eu tenho para mostrar. Nos nossos track days, dos driving days, já temos vindo a ser controlados, entre aspas, há cerca de 2 anos. Okay? Recebemos sempre um relatório no final de cada evento sobre as viaturas que ultrapassam os 105 decibéis. Avisamos normalmente os participantes que corrigem a situação ou no próprio dia, como é aqui um caso que tinha 116 decibéis e no segundo controle passou para 93, ou avisamos para no evento seguinte corrigirem a situação. Isto leva-me a crer que a administração do próprio circuito tem, indo um bocado contra o que o Hugo disse, a própria administração do circuito está empenhada em defender o ativo. Mesmo sendo público, é uma administração que, desde que começou esta associação, que já penso que foi constituída há 1 ou 2 anos atrás, que tem ativamente trabalhado com os promotores, enviando circulares, enviando regulamentos internos, para nós cumprirmos com esta questão do ruído. Pelos vistos não tem sido suficiente e por isso entrou agora esta providência cautelar que acho que deve ser esclarecido que de forma alguma vai impedir que o circuito funcione. Okay? O que temos que fazer é adaptar-nos às exigências que estão aí nessa providência cautelar. Mas como tudo, não é? Também na indústria dos automóveis temos tido os elétricos, é uma adaptação constante. Mais do que ficarmos indignados e chateados com esta providência cautelar, ok, vamos olhar para isto, vamos nos adaptar e viver em sociedade para continuar toda a gente a andar para a frente. Hugo, passando para ti, esta situação não é um exclusivo nacional. Nós, por vezes, temos... quem cá está sabe dos problemas que nós temos, mas noutros países acontece a mesma coisa. Aliás, vários circuitos... um pouco espalhados por toda a Europa, têm sido confrontados com o mesmo problema. Por exemplo, Goodwood, que foi em tempos um autódromo, hoje não pode receber provas desportivas oficiais devido aos ruídos. O que é que se está a passar lá fora para tentar manter uma paz e uma sã convivência entre o interesse público da manutenção dos autódromos e, por outro lado, também os interesses que têm de ser acautelados por parte das populações? Quem como nós acompanha e basta ler publicações internacionais acerca dos track days e tudo mais, percebe que este controle do ruído é feito com bastante rigor até nos circuitos internacionais, em particular em Inglaterra. Muitos dos circuitos, Inglaterra, para começar, tem... eu não quero mentir, mas terá cerca de 30 circuitos permanentes em atividade constante. É mais ou menos como Portugal, de resto, não é? Praticamente. E esse é outro drama que devemos abordar, que é outro drama que torna todos estes assuntos mais delicados, é a nossa escassez de recursos nesta matéria. Porque não é só uma questão de gosto, é uma questão de sustentar negócios que estão criados, como o do André e muitos outros. Mas adiante, falando da pergunta que tu me colocaste. Lá fora, portanto, em Inglaterra, falando do caso concreto, Inglaterra que no fundo acaba por ser uma bitola para tudo o resto. Nos circuitos ingleses, normalmente está definido um limite que bate certo com o limite que vai ser implementado, ou que é implementado no Estoril, ou seja, serão os tais 105 decibéis. Lá, a negociação dos limites de ruído normalmente é particular de cada circuito com a comunidade que a rodeia, seja com as autarquias, seja com as comissões de moradores. E depois há ali uma amplitude mínima, pode ir até aos 108 decibéis, alguns ficam nos 98, alguns circuitos menos importantes ficam ali nos 98, e isto também tem muito a ver com a proximidade da densidade populacional que há ali à volta. Mas nós temos Goodwood, um circuito onde ainda agora tivemos um revival, que deve ser
os níveis de ruído estão no limite, não é? Não estamos a falar, não são carros com restritores. No entanto, ao longo de todo o ano, tens aqueles mesmos carros a testar lá e eles testam com restritores muitas das vezes. Depois, é definido uma quantidade de dias que o circuito gera em função da negociação com as entidades que o vão explorar, em que não há limite de ruído. E para quê? Para que precisamente se tu vais experimentar um Ferrari 250 GTO, que naturalmente é um carro que no limite de rotação fará um bocado de barulho. E eu estou a imaginar esse cenário. Eu a experimentar um 250 GTO. Com isso, exatamente. Mas quem diz isso diz um GT40, qualquer motor DFV, que são motores muito, muito ruidosos, não são muito bem, mas são motores muito ruidosos e que são muito comuns nos automóveis ingleses. Tens muitos motores DFV nestas provas. É um motor altamente ruidoso. Nós, quando nos ouvimos no Estoril, percebemos que esses ecoam até longe. E eles, se for um treino privado de uma equipa ou de uma empresa qualquer, ele vai com restritores, mas tu com restritores tens alguma limitação de saber exatamente o que é que aquilo vai resultar na prática. Então tens alguns dias instituídos, que são os treinos em que se vai com tudo, não é? Em que vais sem limitador e vais usar o carro na sua plenitude. E essa é a norma de praticamente todos os circuitos. Depois o número de dias, eles têm números, têm dias completamente livres, têm dias em que têm uma norma intermédia de ruído, tens dias em que não podes fazer ruído de todo e tens um intervalo horário que vai variando consoante a época do ano, porque se anoitece mais cedo o limite o horário para o ruído vai reduzindo também. Portanto, no fundo, não será muito diferente daquilo que se pretende, daquilo que se reivindica para o Estoril e que, diga-se de passagem, não é irrazoável na medida em que é o que acontece por toda a Europa. E eu cito aqui no artigo que escrevi que há muitos proprietários lá fora a organizarem-se em grupos e eu já fui contactado no sentido de tentar organizar track days para pessoas que têm carros que não querem usar com restritores e querem vir para Portugal, porque já toda a gente na Europa sabe que no Algarve e no Estoril não havia, de facto, uma restrição efetiva, embora se fizesse medições, mas não havia grande impacto dessas medidas. Vamos esperar que no Autódromo do Algarve daqui a uns anos não tenhamos tantas casas nas imediações como hoje temos no Estoril. E também, na verdade, Goodwood também não tem densidade populacional à volta e mesmo assim tem as medidas. Portanto, acho que não vai ser assustador. Não vai ser nada que restrinja muito a atividade e, aliás, como o André diz, nos track days os carros de estrada, poucos serão os carros de estrada que podem ultrapassar o limite, a menos que sejam carros com escapes aftermarket que ultrapassem isso, e mesmo os carros que têm sistema de válvula de escape, silenciador ou aberto livre, se ativar o silenciador, o carro trabalha normalmente e cumpre com as normas. André, nós fizemos-te este convite porque és alguém que contacta com muita frequência com a realidade do Autódromo de Estoril desde tenra idade, porque já em criança até escrevemos o artigo sobre isso em razãoautomóvel.com. Podíamos te ver aos fins de semana nos muros do autódromo a ver os carros passar. Hoje a tua atividade profissional passa também em grande parte pelo Autódromo do Estoril. Tens visto mudanças na forma como o autódromo aborda estas questões nos últimos tempos ou está tudo mais ou menos na mesma? Como é que se faz, e já vamos a esta providência cautelar, já vamos falar sobre ela mais adiante. Atualmente, o que é que está a ser feito para mitigar isto, além do controle de ruído? É o que eu já referi na minha primeira intervenção. Nós recebemos comunicações sobre... Porque acho que os horários também mudaram, não é? Sim, temos horários, tens toda a razão. Antes estávamos livres até 8, 9 da noite, era mais... Fazíamos os horários em virtude de quando o sol se punha. E agora estamos limitados até às 6 da tarde e temos que começar obrigatoriamente às 9 da manhã. Por exemplo, no último fim de semana que nós organizámos, tínhamos a corrida a começar às 9 do Single Seater Series e tivemos que atrasar cerca de 10 minutos porque só mesmo às 9 é que podemos ligar os motores. Tudo tranquilo, foi feito. E também existe uma limitação para quem está nas boxes, não pode ligar motores. Se tiver que, imagina alguém que parte um motor, substitui um motor, só até às 9 da noite é que se pode ligar motores. A partir daí tem que haver silêncio absoluto. E é isto que tem sido feito. Por acaso, no último evento que fizemos, quando estávamos a recolher cones em pista, eu reparei que numa das grades já estava lá um microfone e comentei com o Ricardo que trabalha comigo que já devia ser mais uma medida de controle de ruído, porque lá está, é como lá fora, não fazem apenas o controle de ruído
nas boxes. Por exemplo, o Spa tem vários microfones colocados ao longo do circuito para os chicos espertos, não é? Não terem a válvula de escape fechada no controle de ruído, depois abrirem e fazerem a pista toda. Como é que é feito esse controle de ruído nas boxes para quem não está familiarizado com este processo? Existe um aparelho, que é um sonómetro, que é colocado a uma certa distância, não sei de precisar os centímetros, do tubo de escape. 50, né? 50, tem que se meter o motor a 3/4 da rotação máxima e manter enquanto o aparelho está a fazer esse controle. Os aparelhos têm que ser certificados e calibrados pelo ISQ, pelo que sei, e é assim que funciona. Toda a gente adere sem problema nenhum, toda a gente colabora e, como referi, repito-me, quando avisamos no próprio dia, há gente que vai logo reparar, porque obviamente é do interesse de toda a gente que os track days continuem. Aliás, um dos pontos fortes dos track days é que muita gente saiu das estradas, deixou de ir para a ponte acelerar, e acho que ninguém pensa também neste aspecto, que muita gente saiu da estrada, saiu de fazer corridas na estrada e agora vai para o autódromo, ok? Os Citroën Saxo, os Honda Civics são mato nos nossos track days, e ainda bem, pronto, e ficamos felizes com isso porque deixam de ser um perigo na estrada. Por isso, ao eliminarmos também track days e por aí fora, podemos, pronto, há sempre o reverso da medalha. O reverso da medalha. Ainda assim, apesar de todo o interesse, não só económico, mas também de segurança rodoviária que a infraestrutura do Autódromo de Estoril revela para o país, a verdade é que, volta na volta, o circuito de Estoril está envolto em problemas com a justiça, ou pelo menos está novamente no banco dos tribunais em vez de estar nos bancos dos carros de competição. Tivemos já uma tentativa de expropriação, uma tentativa de aquisição por parte da Câmara Municipal de Cascais, tivemos também uma alegada falta de licença de utilização por parte do autódromo, que veio-se a provar que não estava certa. Há muitos interesses em torno do circuito de Estoril. Há interesse e, naturalmente, não podemos negar que os terrenos são altamente apetecíveis e, por isso, também não podemos... Eu não sou muito adepto de teorias de conspiração, mas não vamos fazer de conta que não existem pressões para que o circuito deixe de existir, não é? Porque estamos a falar de uma área muito grande, numa zona premium, por isso, naturalmente, seria muito apetecível. E isso leva-me ao ponto que eu referi há bocado. Eu quando dizia que o Estado não defendia, não era tanto no sentido da administração, é mais no sentido de o Estado propriamente dito, quem decide da venda ou do destino daqueles terrenos, se não se sente parte interessada, naturalmente, se quiser criar as condições para que aquilo seja alienado, cria-as. Vamos lá ver, estamos a criar aqui um fantasma que nós não temos grandes precedentes neste aspecto. Eu não tenho memória de nenhum circuito historicamente relevante que tenha desaparecido na Europa, ou que tenha sido eliminado, a menos que tenha sido para dar lugar a outra estrutura. É também, em parte, desculpa, continua, já te coloco a minha questão. Mas não deixa de ser um risco real, e eu acho que quando está nas mãos do Estado, está numa posição confortável por um lado, porque é um bem do Estado e ninguém está em melhor posição para o defender, mas por outro lado dependerá das pessoas que podem influenciar a decisão. Ou seja, a retirada de rentabilidade económica por parte do Estado não é tão eficiente, eventualmente, como se fosse uma entidade privada. No procedimento cautelar que a Razão Automóvel teve acesso e que vamos mencionar mais adiante, lemos que entre 2017 e 2020 foi feito um investimento para manter o estatuto, a FIA necessária, as homologações necessárias, foi feito um investimento de 3 milhões na infraestrutura. Mas a verdade é que, visitando a infraestrutura do Autódromo de Estoril, não parece que os 3 milhões estejam a ser suficientes para manter o circuito, pelo menos de acordo com o que o histórico e a importância que ele tem para o país merece. Concordas com isto ou não? Concordo. Como o André pode testemunhar, e ele próprio referiu isso em conversa antes de nos juntarmos aqui, há investimentos visíveis, há modernização de equipamentos, mas a pista no seu todo, e as infraestruturas e as boxes, não revelam esses 3 milhões de investimento. Como em tudo o que é público, não sabemos se esses 3 milhões efetivamente tinham que ser 3 milhões para aquilo que se melhorou, ou se com 3 milhões poderia ter sido feito melhor. E aqui, lá está, uma vez mais,
é algo que acontece sempre em todos os negócios do Estado, não vale a pena, não estamos a ser incendiários com isto, é público, toda a gente sabe tudo que é feito em negócios do Estado, muitas das vezes não é feito pelo melhor preço e é feito por outras razões, e sem querer apontar o dedo a ninguém em particular. Isto acontecerá sempre enquanto não se perceber. Já houve no passado acusações de peculato à administração não esta administração, Sim, naturalmente, certo. é importante referir, Claro. não estamos a falar da administração atual do autódromo do Estoril, mas corrobora essa Exatamente, essa e depois é por isso opinião. que eu acho que enquanto não houver um detentor do circuito que o entenda como um ativo e que diga, não, nós não vamos transformar isto em... Porque isto é como quando tens um património de família, só o vendes uma vez, sabe muito bem vender, mas só vais vender uma vez. Ou podes optar por rentabilizá-lo. E o circuito do Estoril é uma vaquinha leiteira que pode viver para sempre e que pode atrair investimento a toda a volta e pode atrair visitas para todo sempre. Eu acho que a Câmara de Cascais, quando tentou adquirir o circuito, viu esse potencial, percebeu que nós temos... Os circuitos atraem não só as visitas do momento, mas têm um efeito a longo prazo que é muito difícil de medir. E eu vou falar aqui de um caso que não está relacionado com isto, mas eu integrei e fui um dos fundadores do movimento de salvar o circuito da Boa Vista, que tínhamos como intenção, nunca Eu desistimos. não fazia ideia. Sim, este ano vamos voltar a fazer um evento a 25 de novembro para tentar reavivar a memória do circuito da Boa Vista. Vamos lá, Andrei. Claro que sim. Eu acho Vamos que lá. é convidadíssimo, seria muito interessante. Claro que sim. O que acontece é que nós sabemos, e não vale a pena disfarçar, porque já tivemos aqui alguma troca de bolas nos mídia, nós, enquanto associação, e o presidente da Câmara do Porto, que enquanto ele for presidente isto não irá acontecer. Mas porquê é que vale a pena lutar? Não só porque aquilo é um património histórico que para nós é muito relevante enquanto entusiastas, mas porque, efetivamente, o resultado que aquilo traz para a cidade, em termos de não só da imagem, da projeção de glamour que uma cidade como o Porto tem que ter, mas também eu tive uma conversa com um diretor de um hotel que nos recebeu na altura e falamos, e eu perguntei-lhe, atualmente o Porto está na moda, temos turistas a toda a hora, ainda é relevante ter estes eventos que chamam estes eventos âncora do turismo? Isto ainda é relevante? Ele é porque o tipo de turista que nós temos e o tipo de pessoas que atrai o circuito da Boa Vista é completamente diferente. E aquilo trouxe-nos contactos até com marcas que depois vieram aqui fazer apresentações e que se fixaram aqui durante meses. Tinham andares reservados para marcas que vinham fazer apresentações à imprensa ali consecutivamente. A Honda foi um dos casos. Eu acho que o facto do WTCC ter trazido a equipa da Honda fez com que a Honda constantemente começasse a vir a Portugal fazer apresentações internacionais. Neste momento, enquanto estamos a falar, a equipa internacional da Honda está assente num hotel em Gaia. Fui lá ontem entregar um fotógrafo português de renome, porque está a trabalhar constantemente para a Honda durante meses seguidos e todos os jornalistas do mundo vêm cá para as apresentações mundiais. Estas coisas acontecem porque aconteceram eventos que atraíram cá os responsáveis da Honda. E é este efeito a longo prazo que nós esquecemos e que é por isso que os circuitos são muito importantes. Andrei, tu que tens um contacto direto com marcas, explica-nos porque é que há tanto interesse por parte de marcas, empresas, pilotos profissionais e amadores no Autódromo de Estoril. O que é que este circuito tem de tão especial? É um circuito com muita tradição. E, para além disso, está a 20 ou 30 minutos do aeroporto de Lisboa, o que é uma grande mais-valia. Tem a zona toda de Cascais e Estoril com restauração e hotelaria, o que é ótimo. Temos não sei quantos dias de sol por ano, mas são bastantes. E perdemos a conta. Exatamente. E a comparar com a Europa, ainda temos um custo de implementação muito baixo. O que estava a dizer, este caso da Honda, a BMW está no Algarve para apresentar o Série 5, vão lá estar muito tempo, cerca de um mês e meio. Agora está lá a Michelin, também está lá um mês e tal a fazer a apresentação. Ou seja, mais do que o circuito, também são todas as condições que nós temos no nosso país que as pessoas o trazem. E acho que também, aqui puxando um bocadinho a previdência cautelar, é referido que trabalham 13 pessoas no circuito de Estoril. Mas acho que é uma análise completamente errada, porque não são 13 pessoas, são milhares de pessoas, é uma indústria que se move. Claro que eu sou suspeito em falar porque estou ligado ao ramo, mas também falo com mais propriedade, não é? Nós contratamos caterings, hotéis, damos trabalho a drivers, a montadores de tendas, a tudo, a comissários, desde a pessoa que toma conta da cronometragem.
E é isso que tem que se ter em conta quando se toma este tipo de ações, não é? E que não é só fechar o circuito. E esse impacto desculpa interromper-te, esse impacto é fácil de medir, porque esse é o impacto direto. Não é? Depois tens o tal impacto indireto que se prolonga no tempo, mas esse é o impacto direto, que se alguém for medir isso... Pegando no teu caso, não é? Estavas a referir de fecharem pisos de hotéis, isso também acontece no Estoril. E são eventos privados que na maioria dos dias ninguém percebe que eles lá estão. Porque são carros que não fazem barulho, então agora se forem carros elétricos não fazem. O máximo que vamos ouvir é o chiar dos pneus, não é? Isto se fizerem exercícios em pista. Dito bom, que é um bom chiar dos pneus. Mas à parte de seres parte interessada em tudo isto, juntámos a esta mesa, sobretudo pessoas razoáveis e que têm também uma opinião razoável sobre aquele que poderá ser o futuro e o desfecho do Autódromo do Estoril. E também é para colocar um pouco de água na fervura relativamente a todas as nuvens que têm levantado em torno do Autódromo do Estoril, que estamos a realizar este podcast, porque se nós olharmos efetivamente para os problemas e em vez de os ignorar, tentarmos tratar deles, certamente que muitos destes problemas são passíveis de ser resolvido. A Razão Automóvel contactou tanto a Associação Baixo Ruído como a Administração do Autódromo do Estoril, mas em virtude do processo a decorrer em tribunal preferiram não tecer comentários. Quanto à Câmara Municipal de Cascais, à data de gravação deste podcast, ainda não responderam às nossas questões. E vamos agora, nós tivemos acesso à decisão do tribunal, um procedimento cautelar colocado por esta associação. Continua a decorrer em tribunal uma ação principal, mas para serem acautelados alguns direitos que estão aqui em causa, nomeadamente do bem-estar da população, ruído, impacto ambiental, etc., o tribunal aceitou algumas das reivindicações desta associação, outras não foram aceitas. Não está em causa a realização de provas desportivas oficiais. No entanto, Track Days, caso não cumpram a lei, foi dado um prazo até o final do ano para o Autódromo do Estoril implementar algumas medidas para reduzir o impacto do ruído gerado na envolvente. Nomeadamente, no Plano Municipal de Redução de Ruído de maio de 2022, lemos que, e agora estou a tentar procurar, que está aqui, em articulação com a Câmara Municipal de Cascais, o Autódromo Estoril está a tentar implementar da melhor forma as medidas preconizadas no Plano Municipal de Redução de Ruído, aprovado em janeiro do decorrente ano de 2023, que incluem, para além de 2 barreiras sonoras, uma com 1,5 km de extensão e com 4 metros de altura, também outra, e a implementação de uma rede de sonómetros de precisão, 3, mais concretamente, devidamente calibrados, que assegurem a recolha, a transmissão de dados em tempo real, para permitir a monitorização em tempo real por parte do município de Cascais. Portanto, André, cumprido isto, não está em causa a continuidade do normal funcionamento do autódromo. Penso que não. Não sei se agora forem medir a qualidade do ar, mas acho que está, não sendo técnico, não é? Não sei que efeito é que as barreiras vão ter, mas já pude uma vez comprovar, estar ao pé da autoestrada e estar num local que tinha barreiras mais à frente e faz mesmo bastante efeito. Por isso tenho esperança que esta solução vá mitigar os efeitos de ruído. Obviamente que todos nós percebemos também que é incomodativo, não é? Passar um fim de semana em casa a ouvir motores, ninguém quer. Obviamente que também quando compro uma casa ao pé do autódromo, sei que corro esse risco, não é? Mas lá está, como iniciei a minha intervenção, acho que o melhor de tudo é arranjar um consenso e que esteja ok para viver tudo em sociedade. Boa notícia, e de acordo, citando este procedimento cautelar a que a Razão Automóvel teve acesso, podemos ler que as medidas preconizadas ou outras de eficácia equivalente permitem ultrapassar totalmente as situações identificadas, lê-se no Plano Municipal de Redução do Ruído, citado por esta decisão do Tribunal. Esquecendo agora
isto que está a decorrer neste momento nos tribunais portugueses e que, felizmente, ao que parece, a administração do Autódromo de Estoril está a correr no sentido de resolver, porque por parte das populações, certamente que também tem a sua razão, e temos escolas, temos hospitais, temos lares de idosos nas proximidades do autódromo. Podemos discutir se foi o melhor local para a implementação deste tipo de infraestruturas, mas a verdade é que lá está. Hugo, acha que, à parte destes problemas, a continuidade do Autódromo de Estoril enquanto infraestrutura relevante poderá estar em causa se não forem feitos investimentos, porque o tempo começa a correr e nós estamos a assistir, e aqui posso dar a minha opinião pessoal, estamos a assistir a uma degradação continuada no tempo, que está a ser lenta, mas começa-se a fazer sentir em algumas infraestruturas do Estoril. Não podemos estar a deixar passar demasiado tempo para depois ser tarde demais para recuperar todo aquele edificado? Estamos seguramente. Lá está. O meu ponto de razoabilidade é achar que isto é um episódio perfeitamente normal e previsível, que acontece, mas que serve de alerta, e ainda bem, despertamos para determinados problemas e para a fragilidade da situação do Autódromo de Estoril. E aquilo que eu escrevi no meu artigo que me trouxe aqui, que despoltou esta conversa no Motorvest. Além da admiração pessoal e profissional. Muito obrigado, que é mútua, muito sinceramente, mas muito sinceramente. Mas a verdade é que eu fecho com essa questão no ar, que é até que ponto estamos prontos para nos defendermos dos ataques que, naturalmente, um terreno apetecível será alvo, não é? Porque o investimento está sempre atrasado em relação às necessidades. Nós estamos num momento em que temos que agradecer este nível de ocupação que o nosso autódromo tem. E essa benesse tem que ser capitalizada. Está, de facto, a entrar dinheiro. Se o circuito está ocupado tantos dias por ano, talvez pudesse até estar mais, porque nem todos os eventos geram ruído, ainda por cima. Portanto, além de poderem estar abaixo do limite, nem todos os eventos que se realizam potencialmente no autódromo não implicam ruído. De maneira que nós teríamos que capitalizar isto para investir, para melhorar a estrutura, para que se possa trazer mais e melhor, porque nós sabemos que estes eventos de imprensa exigem determinadas condições. Nós temos de ter salas para receber as pessoas, nós temos de ter determinados eventos, os eventos exigem determinada estrutura. Por exemplo, nós vamos ter agora o Estoril Clássico, que é um evento glamouroso, fantástico. Mas as condições em que nós recebemos, em que fazemos um almoço para todas aquelas pessoas que estão habituadas aos melhores circuitos, às melhores infraestruturas do mundo, é o melhor que se pode criar numa estrutura daquelas. E será que o investimento para melhorar era assim tão relevante? Se calhar não, mas o efeito desse investimento era crítico. Se o circuito não se mantiver muito relevante, está cada vez mais sujeito a todas as ameaças externas. E é aqui que eu dizia que eu acho que a Câmara de Cascais, se de facto fosse proprietária, e eu não estou a discutir se é legítimo ou não, nós sabemos que a Câmara de Cascais queria comprar a estrutura e não a empresa. Foi uma decisão do Tribunal de Contas que chumbou a aquisição. Mas também, na realidade, a Câmara não queria comprar a empresa toda, queria a estrutura. E ao não... Foi o Estado que lhe impediu de comprar a estrutura sem comprar a empresa, portanto criou-se aqui, por um lado disse que sim, por outro lado disse que não, e a entidade não deixa de ser a mesma, não é? Vetou-se aqui uma solução que talvez fosse interessante, porque a Câmara de Cascais via o potencial turístico, saberia com certeza explorá-la, respeitando as comunidades à volta, porque são parte interessada nas comunidades, em todos os resorts e tudo mais o que existe à volta. Se não for feito dessa maneira, com alguém que veja de facto o potencial de tudo isto e que veja isto no geral, porque o Estoril não é só o Estoril. Por exemplo, há pouco tempo fui fazer um trabalho ao Estoril com um catering e sais com o carro a rolar do Estoril e passado um bocado estás na Lagoa Azul e tens uma estrada fantástica para testar um carro, para fazer umas fotografias lindíssimas. Portanto, este potencial não existe em todos os circuitos da Europa. E o nosso clima, que é outro fator diferenciador. Quer dizer, tudo isto junto faz com que aquilo possa ser, não digo uma galinha dos ovos de ouro, mas uma coisa fundamental para uma cidade como a nossa. Há muitos outros espaços apetecíveis na cidade que tu não pões a hipótese de demolir para criar investimentos imobiliários, não é? Porque isso aqui tem que ser a mesma coisa. Não quero ser advogado do circuito de Estoril de maneira nenhuma, mas vocês já foram ao Goodwood, ao Alemã? Ok, sim. Pronto, e em que condições é que as pessoas são recebidas, por exemplo? Também tendas ou não? Parques de estacionamento, por exemplo, Goodwood, parques de estacionamento de lama, claro. onde vês clássicos de milhares de euros estacionados. Em Alemã eu cheguei a ver um Aston Martin ou um parque de Aston Martins com tendas ao lado.
O CEO da Porsche Mas ficou, esse não será? ficou Pronto. numa tenda ao lado de um Porsche 911 nesta última edição. Hugo, não Mas é- deixa-me só dizer uma coisa. Diz. Eu, se for agudo, de que ainda não tive a oportunidade de ir, eu espero ser recebido por Lord March Claro, na sua Obviamente. na sua Nem mansão. eu espero outra coisa. Não, Estamos ofendidos enquanto Eu portugueses. compreendo tudo o que tu estás a dizer e, por exemplo, não se compara às condições que o Algarve tem com o Estoril. Claro, Mas claro. o Algarve também é um circuito muito mais recente e para nós, por exemplo, é muito mais fácil implementar um evento no Algarve porque temos tudo, temos lounge montado, não precisamos de levar, eu não levo uma mangueira para o Algarve, eles têm todos os exercícios, têm um comando, saem esguichos de água do chão, pronto, há tudo. No Estoril nós temos de estar a levar mangueiras e ligar aquela torneira e puxa daqui e vai para ali, pronto. Mas também o que eu quero dizer é que às vezes somos demasiado comodistas nas condições em que queremos cá em Portugal. Por exemplo, um piloto português, se for correr lá fora e o meterem numa tenda, ele não reclama. Ou se tiver que estacionar o carro fora do paddock e tiver que andar 10 minutos, não reclama. Se ele vem correr ao Estoril e nós dizemos que não há boxe, somos o diabo. Certo, Pronto. certo. E se ele não pode pôr o carro atrás da boxe, está o caldo entornado. Claro. Pronto, isto para também concluir que percebo que o Estoril podia ter muito mais investimento. Se eu estivesse na administração do Estoril, também estava de pé atrás. Pronto. Enquanto não se define isto tudo, Sim. eu não ia gastar dinheiro numa estrutura onde não sei o que vai acontecer. Agora, também é preciso ver que o Estoril levou um tapete de alcatrão todo novo há cerca de 2 ou 3 anos e foi um investimento brutal. O circuito foi todo reasfaltado e aí Claro, estão umas centenas, ou não sei se chega a 1 milhão de investimento. Tem uma rede CCTV toda nova, ou seja, eu só estou a partilhar isto convosco porque se calhar é algo que o público em geral não vê, mas nós como organizadores temos acesso. A sala de CCTV do circuito de Estoril foi toda remodelada, até mudou de sítio. Agora tem mais câmaras, tem câmaras com muito mais qualidade, o que permite também garantir mais segurança, principalmente em corridas e track days. E o último investimento grande deles foi que todos os postos de comissário, todos ou quase todos, têm painéis de LED. Ou seja, para além das bandeiras, agora todos os postos têm LED. E imagino, às vezes vou a feiras e consulto este tipo de material. Percebes E é tudo caríssimo. Claro. Pronto. Acho que a maior parte destas alterações são feitas com exigências de homologações ou de motas ou de FIA. E o que eu sinto como cliente é que o circuito de Estoril tem cumprido os mínimos para continuar a funcionar. Sim. Mas pronto, já fiz este exercício várias vezes, porque é que não há mais investimento? E sinceramente acho que é por causa destas coisas. Exatamente. Porque claro que não vou quitar a dizer que o nosso Estado é santo, não é? Pronto, sabe-se que Portugal, Espanha e Itália tem sempre uma maneira de funcionar um bocado diferente dos nórdicos e por aí fora. Mas também ficava de pé atrás. Para que vamos estar a gastar aqui uma pipa de massa a fazer... Desbaratar o erário público perante Exatamente. uma nuvem tão Teoricamente, grande. a posse do circuito pelo Estado, teoricamente seria sempre uma situação transitória, Exatamente. que é o que gera toda esta situação. E é isso que eu ponho em causa, que é até que ponto se vai conseguir manter o circuito relevante, estando nesta situação em que claramente há um interesse de alienar, mas não há condições para alienar. Claro. E também... Porque o circuito nasceu como uma entidade privada, se não estou em erro, construído por Tomé Feiteira. Os terrenos eram de os terrenos, Feiteira, mas e era uma pedreira, a construção não é? Exatamente, a construção é de Fernanda Pires da Silva. Exatamente. E foi Que dá um nome. investimento de capitais próprios. Exatamente. Portanto, havia aqui uma visão para isto enquanto negócio, porque quem é dos negócios como era Fernanda Pires da Silva e quem sabia criar um império de negócios não vai meter dinheiro nisto porque acha que é bonito. Naturalmente havia aqui um potencial e esse potencial continua a existir e aparentemente muito mais agora do que em qualquer outra altura da vida do autódromo, desta longa e rica vida do autódromo que também nós temos que ver, e é isso, é outro ponto, que nós temos que ver o autódromo como um património português, um circuito fundamental na história do automobilismo, mas seja por questões ideológicas ou porque o tempo ainda não passou, porque o automóvel ainda só tem 100 anos, nós não olhamos para o automóvel, e aliás vemos isso até na legislação dos automóveis, da circulação dos automóveis, ainda não se olha para o automóvel e para a sua história enquanto um património, mas a verdade é que quando nós fizermos as pazes com o automóvel, daqui a uns anos vamos perceber que isso é tão ou mais relevante do que a história da arquitetura, porque transformou completamente a humanidade e o desporto
é uma parte integrante dessa história e nós precisamos de olhar para isto com outros olhos e com outro respeito. Sem dúvida nenhuma, parece que vivemos tempos onde olhamos para o automóvel como inimigo público número 1 da sociedade, quando está longe de ser assim. Infelizmente, ainda há quem resista a esta tentativa. Aqui nesta mesa temos pelo menos 3 representantes. André, passando a falar de momentos mais felizes, quando é que é o próximo Track Day no circuito do Estoril, promovido pela Motorsponsor? É dia 22 de outubro. E por aqui se vê o gosto e paixão que atualmente se vive, continuando nas tuas palavras. Nós, em menos de 5 dias, esgotámos as inscrições e um mês e 10 dias antes, não estou em erro, posso estar aqui a enganar-me nos dias, esgotámos as inscrições completamente. E depois, dia 25 de outubro, temos outro Track Day, este é durante a semana, que são os Driving Days Club, do qual a Razão Automóvel nos ajudou muito a arrancar, que está praticamente esgotado também. Ou seja, desde a pessoa que pode ao fim de semana até ao administrador com um cargo que só permite à semana porque ao fim de semana quer se dedicar à família, todos neste momento gostam de automóveis. E é preciso surfar esta onda, acho eu. Porque nunca vi tanta gente a gostar de automóveis, não vivi outros períodos, logicamente, dos grupos B e por aí fora, mas eu nunca vi tanta gente a gostar de automóveis. Houve o fenómeno do Drive to Survive da Netflix, que acho que ajudou, tenho a certeza, porque dou por mim a discutir Fórmula 1 com pessoas que não estavas à espera. E sabem mais do que eu pronto, normalmente sabem até mais de fofoca do que propriamente o que se passou. Mas isso é ótimo, é ótimo para vocês que escrevem, porque têm o público a gostar do que lê. Nós que organizamos temos os eventos cheios de público, e também para as marcas, não é? Porque quanto mais atrativos e emocionantes forem os produtos, vendem. E no meio disto tudo temos que nos lembrar que somos pessoas e que temos emoção, e é isso que nos faz ir a um circuito e realmente ouvir o barulho dos motores também, não é? É isso que nos mexe. Sem dúvida alguma. Hugo, não sei se tens mais alguma coisa que queiras dizer antes do término deste autorrádio. E acho que, dizendo uma coisa que o André não pode dizer, porque ele não pode puxar só a brasa à sardinha dele, há toda uma quantidade de negócios à volta do circuito que é muito relevante. O André dá trabalho a muita gente, e como o André nós temos várias entidades em Portugal, umas com menos atividade, outras com mais, mas se nós pensarmos em toda a atividade económica que existe em torno do circuito, isto não é de menosprezar. Mesmo nós, enquanto Topos e Clássicos, enquanto Motorbest, quando vamos ao circuito fazer um trabalho e voltamos a promover o circuito e vamos vender revistas, porque foi possível fazer aquele trabalho que de outra maneira não seria possível, porque nós... Também é outra notícia triste, é que nós temos o circuito de Braga completamente inativo, que era quase a nossa casa, não era o nosso playground. Provavelmente não vai voltar à atividade. Estamos num país pequeno, mas em que as distâncias para os circuitos neste momento são gigantes, e isso pode condenar muitos negócios e aliás, tem impacto forte em todos os preparadores que são do norte do país e que têm que se deslocar necessariamente para os circuitos do sul. Isso já é um impacto. Se imaginarmos que o Estoril algum dia deixasse de operar, então tornava-se quase dramático. Portanto, há toda uma atividade que quer-se incentivar pequenos e médios negócios, então vamos ter cuidado com o que é que fazemos a este grande polo dinamizador. Desculpa, não quero lançar boato, mas disseram-me que Braga ia ser reasfaltado e que para o ano estava pronto. Já ouvi tanta coisa. Vamos acreditar que sim, fica aqui no ar. Mais um episódio do Autorrádio, um podcast com o apoio do pisca.pt, que vocês podem ver no nosso canal de YouTube e podem também ouvir no Spotify. Nós estamos também a celebrar um momento muito interessante para este Autorrádio. Nós estamos nas tendências, estamos no top dos podcasts mais ouvidos em Portugal a falar sobre automóveis. Portanto, não estamos sozinhos nesta mesa. Há muito mais pessoas do outro lado interessadas cada vez mais no futuro do automóvel e também olham para o automóvel como algo positivo. Terminamos este Autorrádio com uma tónica positiva, a falar de um eventual regresso do Circuito Braga às competições, olhando também para o Circuito Estoril com esperança num futuro mais brilhante, passado todo este período de alguma indefinição. E na próxima quinta-feira estamos de regresso aqui no nosso canal do YouTube ou então em Spotify e em Apple Podcasts. Ao Hugo
e ao André, muito obrigado por terem vindo. Da minha parte, um grande abraço e até ao próximo Autorádio.